Anteriormente, em Baki Gaiden Yuenchi, presenciamos a luta de Ryuko Yanagi contra Jin Kano, um combate que transcorreu bem na maioria do tempo, mas no final, galera, o resultado foi brutal. Yanagi, que deveria ser punido, simplesmente saiu ileso. Por outro lado, Jin Kano foi drasticamente ferido. O vídeo de hoje começa com Mumon diante do corpo de Jin Kano, e ele pensava preocupado. Esse se não me engano, é Jin Kano. Então ele também veio até aqui. O que aconteceu com esta mão? Como isso pôde acontecer? Com dificuldade, Jin Kano dizia: é você. Mumon pensava: caramba, ele tá vivo. Em voz alta, Mumon questionava: quem fez isso com você, Kano? Jin Kano respondia: foi meu veterano. De forma enérgica, Mumon questionava: seu veterano? Onde ele está? Pra onde o Yanagi foi? Jin Kano alertava: jovem Katsuragi, a luva dele. Tome cuidado. Mumon questionava: a luva? Mas como assim? O que isso quer dizer? Nessa hora, Kano começava a convulsionar. Mumon tentava ajudá-lo, chamava preocupado, até que alguém dizia ao fundo: nossa, mas o que temos aqui? As coisas ficaram interessantes? Adoro isso. Mumon olhava para trás e via Huang caiu e ele questionava: Sr. Huang, por que você está aqui? Enquanto a equipe médica chegava, Huang respondia: porque sou encarregado da vigilância. Como parece que a luta terminou, vim verificar se ele está vivo ou morto. Sua luta contra Goblin Kazuga foi magnífica. Mumon questionava: então você estava assistindo? Huang respondia: é claro, mas deixe-me dar um pequeno conselho, Sr. Katsuragi. Quando você derrotar alguém, você precisa pegar a moeda dele, a moeda. Mumon dizia: ah, sim, eu tinha esquecido. Se eu não pegar, tem alguma penalidade? Huang respondia: não é isso que eu estou querendo dizer. Mumon questionava: então o que você está querendo dizer? Huang respondia: só pegue a moeda, vamos deixar as surpresas para depois. Vamos, vocês podem levá-lo. No máximo ele vai aguentar cerca de 1 hora, depois irá morrer. Enquanto levavam Jin Kano, a outra vítima aguardava, e Mumon dizia: será que dentro desse saco... Huang interrompia dizendo: sim, é um participante do torneio. É melhor não olhar o que tem dentro. Enquanto estavam levando aquele sujeito, outra luta terminou por aqui. Então eu vim direto pra cá. Mas essa foi a maior surpresa de todas. Jamais imaginaria que ele teria sido derrotado tão cedo. Mumon questionava: mas quem está aí dentro? Huang respondia: Mars Reed, valor acumulado em prêmios 40 milhões de ienes. Foi o homem que mais ganhou dinheiro no torneio anterior. Mumon questionava: e quem poderia derrotar alguém assim? Huang respondia: quem será? Nem eu conheço todos os participantes em detalhes, mas vou lhe dar uma pista. Ele estava vestido como um ninja. Mumon questionava: um ninja? Como assim? Huang dizia pegando o corpo no chão: ops, acho que falei demais. O Sr. Lanling vai me repreender. Pois bem, Sr. Katsuragi, é melhor correr atrás de Yanagi, ou ele acabará começando outra luta com alguém, principalmente hoje, porque há muitos participantes interessados por aqui. O Mumon partia, e nessa hora o autor começava a nos contar uma história, onde era dito num jornal: Ricky Gouzan morreu. Obstrução intestinal durante a internação, ferido após ser saqueado pela Yakuza. Íamos para um Yakuza que dizia: sim, isso mesmo, quem matou Ricky Gouzan fui eu. O narrador exclamava: autoproclamado o autor do caso de assassinato de Ricky Gouzan, Tatsui Tamura. E ele continuava: aquele desgraçado deu em cima da minha mulher e ainda por cima me humilhou, me chamando de marginal de bosta enquanto a agarrava. Então eu fiquei esperando a oportunidade para matá-lo. Bom, passei alguns anos na prisão, mas por ter matado o homem mais forte acabei ficando bastante famoso no submundo. O que realmente aconteceu naquela época? Ah, droga. Então se você perguntou desse jeito, é porque já investigou bastante esse caso, não é, maldito? Bom, vamos lá. Olha, a verdade é que quando eu esfaqueei Ricky Gouzan, ele já estava caído, à beira da morte, agonizando, com os órgãos destruídos. Ou seja, havia outro alguém ali. A pessoa que fez aquilo estava lá. Você quer ouvir falar desse sujeito também? Pô, que bosta. Enfim,
eu vou te contar sobre a luta daqueles dois monstros. Aquilo aconteceu na boate Latin Water, em Akasaka. Entrávamos num flashback, onde seguranças da boate trabalhavam normalmente, até que via um homem bem grande se aproximando. Lá dentro, enquanto o show acontecia, podíamos ver Ricky Gouzan com o nariz reconstruído graças ao ataque de Orochi Doppo. E aqui, galera, pra quem não se lembra, Ricky Gouzan é aquele lutador de luta livre que venceu Yuichiro Hama numa luta combinada, e depois Doppo, revoltado, foi lá e deu uma surra no cara numa luta na arena subterrânea, arrancando seu nariz e quase o matando. Dito isso, vamos continuar. Enquanto Ricky Gouzan curtia a noite, próximo de lá tinha um homem que bebia bastante, e Ricky Gouzan ordenava: "Muito bem, ei, pode beber mais, Kusumi." Kusumi respondia: "Sim, senhor, pode deixar, obrigado." Ricky Gouzan elogiava: "É assim que um lutador de luta livre deve ser." Um empresário comentava ao lado: "Depois de Monte Toba e Garen Kenji, você conseguiu outro ótimo novato, Ricky Gouzan." Ricky Gouzan dizia: "Vamos ganhar uma fortuna de novo, chefe." Tatsui Tamura, o autoproclamado assassino de Ricky Gouzan, pontuava como narrador: "Eu sabia que o Ricky Gouzan era um cliente frequente daquele lugar, então trabalhei como garçom e fiquei esperando ele aparecer." No flashback, Tatsui se aproximava e ele dizia: "Com licença, seu pedido chegou." Ricky Gouzan nem dava bola e Tatsui contava enquanto puxava uma lâmina no flashback. E então, naquele momento, foi exatamente no instante em que eu estava prestes a esfaquear o maldito, interrompendo sua fala, um impacto bem forte ecoava. Todos olhavam e escutavam uma porta sendo aberta com tudo. Os dois seguranças eram jogados no chão, e o homem enorme, parecido com um sumotor, estava na frente. Em seguida, Tatsui voltava a contar: "Quem apareceu naquele momento foi aquele monstro." O homem enorme e Ricky Gouzan trocavam olhares. O som de surpresa ecoava pelo ambiente. Ricky Gouzan dizia: "Ei, Kusumi, vá." Kusumi, o lutador de Ricky Gouzan, dizia se levantando: "Sim, senhor, deixe comigo." "Pera aí, ô gorducho, tá fazendo um showzinho do caramba aqui, hein? Você por acaso quer alguma coisa com o mestre?" Só que ao ouvir aquilo, galera, o homem enorme dava um tapa no estilo sumô e lançava Kusumi de cabeça no chão. As mulheres do local gritavam pra variar e diziam: "É uma briga, chamem a polícia, rápido." Tatsui pensava: "Com um único tapa, ele derrubou um lutador profissional de elite. O que é isso?" O Sumotori passava pisando por cima de Kozumi, se aproximava de Ricky Gouzan e encarava. Ele abria a boca dizendo alguma coisa. Em seguida, Tatsui contava como narrador: "Eu não conseguia ouvir direito, mas naquele momento ele disse alguma coisa pro maldito. Foi aí que algo despertou dentro do Ricky Gouzan." No flashback, Ricky Gouzan sorria e exclamava: "Entendo. Pode ser quando você quiser, então." Enquanto as pessoas se desesperavam com medo, Ricky Gouzan dizia para Tatsui: "Garçom, segura meu terno por um instante." Podíamos ver um motor de caminhão sendo ligado. Ambos entravam em guarda e Tatsui contava: "Aquilo fez um estrondo inacreditável. Era como se dois caminhões basculantes estivessem frente a frente. Quando os dois se colidiram, o barulho foi tão alto que foi como se os dois caminhões estivessem se colidindo frente a frente com o acelerador no máximo. O som foi simplesmente absurdo. Podíamos ver ambos colidindo testa com testa. Ambos se defletiam, sangravam e novamente repetiam cabeçadas. Tatsui virava o rosto com o impacto. Já Ricky Gouzan desistia das cabeçadas, agarrava e tentava quedar. Enquanto isso, Tatsui voltava a contar: "O Latin Water era até bem espaçoso para um cabaré, mas mesmo assim, para aqueles dois ficou pequeno lugar. Não dava para lutar sumô ali. Pelo menos não aqueles dois." Ricky Gouzan começava a empurrar, derrubava as mesas do local, só que de repente, galera, o Sumotori firmava seu pé e impulsionava Ricky Gouzan para trás e lançava de cara contra a parede. O sangue escorria e Tatsui voltava a contar como narrador: "Aquele também foi um som absurdo. Ele foi arremessado contra uma parede de concreto e bateu o rosto em cheio. Na hora achei que o cara tinha morrido." Se erguendo, Ricky Gouzan questionava: o que houve? Por que parou? Acha mesmo que um lutador de luta livre morreria por causa disso? Seria ingenuidade, não?" O Sumotori o encarava até que avançava. Ele dava um tapa, mas Ricky Gouzan desviava. Agarrava ele entre as pernas, o erguia de ponta cabeça, só que de repente ele soltava um grito de dor, mas mesmo assim o eclodia contra o solo. Em seguida, Tatsui voltava a pontuar como narrador: "Foi um body slam, com toda a força. O cara ainda quicou, acredite se quiser, mas não foi num ringue de luta livre, foi num piso linóleo."
Naquela hora eu achei que a luta estava decidida, e então aquele monstro se levantou sem nem mudar a expressão, dá pra acreditar? O cara bateu de cabeça contra o chão, velho, e não foi nada pra ele. Só que o que me deu arrepios depois foi que Rick Gozan viu aquilo e ficou apenas olhando em silêncio. No flashback, Rick Gozan sorria e comentava: "Então você conseguiu, né, ô maldito?" Tatsui se assustava e voltava a contar. Na hora eu entendi o motivo. Na calça de Rick Gozan, eu vi uma mancha vermelha, uma cor nada boa se espalhando. Era vermelho e meio roxo, na verdade. Quando eles se agarraram, em vez de buscar a pegada frontal do Mawashi, o cara enfiou a mão na virilha do Rick Gozan. No exato instante em que foi arremessado, ele esmagou os testículos dele, com a mão. Com aquela dor insuportável, Rick Gozan não conseguiu se mover imediatamente. Até que ele se forçou. No flashback, Rick Gozan avançava curioso e dizia: "O próximo será você." Ele golpeava o rosto, mas era contra-atacado, e Tatsui voltava a dizer. E mesmo assim, o cara ainda não parou. Era completamente insano. Foi uma troca de tapas monstruoso. Isso, um no outro. Antigamente, no boxe olímpico, existia um exercício em que os dois davam um soco cada um, alternadamente. Era exatamente aquela sensação que passava enquanto eu assistia aquilo. Ao tomar um tapa, Rick Gozan era jogado pra longe e batia contra a parede. Mas ele dizia se erguendo: "Droga, isso dói. Acho que eu tô ficando velho. Ah, foi mal, garçom. Pega pra mim uma coisinha que tá no meu bolso interno do meu paletó que tá com você." O rapaz entregava um cheque e Rick Gozan assinava. Em seguida dizia: "Toma, entrega isso ao dono." Rick Gozan dava um tapa na própria cara e voltava a lutar enquanto Tatsui contava. Não tinha como não admirar. Ele já tinha muita determinação, claro, mas o que realmente me impressionou foi o quanto ele era incrível. Sendo sincero, dava pra ver claramente a diferença de força entre os dois. Mas mesmo assim, Rick Gozan foi pra cima, sem desistir. Aquilo me emocionou. Pensei, é assim que um homem de verdade age. Mas no fim das contas, no flashback, o Sumotori dava um pisão no joelho enquanto agarrava. Rick Gozan caía com a perna quebrada e gritava de dor. Em seguida, ele arregalava seus olhos, pois via o Sumotori preparando um Shikoi. Tatsui dizia: a luta estava prestes a chegar ao fim. O pisão descia certeiro no peito que afundava. O Sumotori depois tirava o pé e dizia: "Itadakimasu. Muito obrigado pela refeição." O Sumotori saía andando e Rick Gozan dizia agonizando: Ainda não acabou. Ainda não." O Sumotori olhava de canto. Já Tatsui vinha e cravava uma lâmina no corpo de Rick Gozan e contava: "Ah, isso mesmo. Foi exatamente nesse momento que eu o esfaqueei. Foi um sentimento estranho, sabe? Em vez de pensar, vou matar esse cara por tudo que ele fez comigo, eu só pensava, por favor, chega, descanse em paz. Não sofra mais agonizando até a morte." Sabe, o cara tava com os órgãos destruídos, como se eu fosse um carrasco de misericórdia, alguém que dá o golpe final pra acabar com o sofrimento. No flashback, mesmo agonizando, Rick Gozan dava um soco na cara de Tatsui que voltava a contar: "A partir daí eu peço desculpas, eu não me lembro muito bem o que aconteceu naquela hora, e as lembranças falham a partir daí. Eu não sei o que aconteceu comigo, sabe? Mas o que eu sei é, mesmo que eu não tivesse saqueado o cara, o Rick Gozan provavelmente não teria sobrevivido. Mas no fim das contas, só eu mesmo tive problemas com a polícia. Aquele sujeito nunca chegou a ter problemas, nunca chegou a ser preso. O que ele e Rick Gozan fizeram foi tratado como uma simples briga, e eu dei o golpe final segundo a polícia, então fui considerado aquele que o matou. Bom, eu acredito que alguma força obscura ou alguém poderoso do submundo tenha interferido. De qualquer forma, mesmo que eu conte isso agora, ninguém vai acreditar. Afinal, aquele homem que derrotou Rick Gozan era o futuro grande Yokozuna e participante da arena subterrânea, Ryukun-Go. No presente, podíamos ver Ryukun-Go carregando um Shikoi e o narrador exclamava: "Um verdadeiro gigante acaba de entrar no parque de diversões." Em seguida, um impacto extremamente forte fazia todo o parque de diversões tremer. E dessa forma, senhores, o vídeo chega ao fim. Mas antes de vocês fecharem o vídeo, permitam-me esclarecer uma curiosidade aqui pra vocês. Se vocês forem para o capítulo 17 de Grappler Back, galera, vocês verão nesse capítulo Ryukun-Go participando da arena subterrânea de Mitsunari Tokugawa. Lá ele luta contra Kozumi Kohei e vence o participante. Depois disso, até onde sabemos, ele não teve mais participações na arena subterrânea. Mas o ponto é, Ryukun-Go é um dos lutadores mais fortes da história de sumo.
confirmou, e muitos da fanbase de Baki questionam e contestam se ele não é mais forte que o próprio nome no Sukune, tá, galera? Eu não vou dar mais spoilers aqui pra vocês, porque quero deixar vocês aproveitarem a história, mas se preparem, esse personagem é muito forte, ele já apareceu em Grappler Baki, o Katou já viu ele, o Doppo sabe quem é esse cara muito bem, e o Baki também. Então, aguardem pacientemente, se curtiram o vídeo, like pra ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos, e caso queiram vídeos exclusivos é só virar membro do canal. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela, caso queiram me seguir, e é isso aí, pessoal. Eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus, e tamo junto.